Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí do meu canal. E hoje eu queria complementar esses vídeos que eu estou fazendo aí de análise tecnológica, o controle tecnológico do nosso concreto. Nós iniciamos pelo vídeo anterior sobre o ensaio do slump test, o abatimento do tronco de cone, que mede a trabalhabilidade do nosso concreto. Convido a todos até para darem uma olhada no vídeo anterior. É um ensaio muito importante para ver a trabalhabilidade do nosso concreto. E complementando este estudo, eu queria mostrar para vocês como que é feito agora a moldagem dos nossos corpos de prova do concreto para posteriormente serem rompidos com a finalidade principal da obtenção da nossa FCK, da resistência característica do concreto, verificando se o concreto utilizado na obra obedeceu à especificação do engenheiro calculista. Então convido a todos para assistirem neste vídeo como que é feita a moldagem do corpo de prova do concreto e alguns comentários acerca de como que se faz através do rompimento a obtenção do FCK, da resistência característica do concreto, encerrando um procedimento muito importante do controle tecnológico do concreto na obra. Então vamos lá, mãos à obra. Bom pessoal, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês aqui como que nós fazemos para moldar os nossos corpos de prova do concreto que chega na obra, com o intuito principal de determinarmos a confirmação da resistência característica do concreto, que é a nossa FCK, resistência característica, após 28 dias, e realmente verificar se o concreto utilizado na obra atendeu a resistência à compressão do concreto após 28 dias de cura. E para isso nós temos que moldar alguns corpos de prova. Posteriormente, esses corpos de prova são encaminhados aos laboratórios de nossa confiança para ser feito o rompimento e a respectiva análise. Lembrando que o ensaio do rompimento dos corpos de prova pode ser feito após 7 dias de cura, 14 dias, 21 dias, mas o que interessa efetivamente para nós calculistas é a resistência característica do concreto, ou seja, a resistência à compressão do concreto após 28 dias. E para isso nós vamos pegar como referência a NBR 5738 de 2015, que nos indica qual é vamos dizer assim, o formato, qual é as dimensões básicas de um corpo de prova que poderá ser submetida a esta análise posterior. Então a norma nos indica que nós podemos utilizar dois tipos de corpos de prova, ou corpos de prova cilíndricos ou corpos de prova prismáticos. E eu vou excluir esse estudo aqui do corpo de prova prismático porque, na verdade, na prática, não é usual você fazer amostragens de concreto usando corpos de prova prismáticos. Então, nós vamos nos ater, no nosso caso, em corpos de prova do formato cilíndrico. A norma recomenda que a altura deste corpo de prova cilíndrico tem que ser 2 vezes o seu diâmetro. E existem vários diâmetros, no caso dos corpos cilíndricos, também conhecido como dimensão básica, que a norma possibilita nós utilizarmos. Então nós temos corpos de prova cilíndrico de 100 mm de diâmetro, 150, 200, 250, 300 mm, 450 mm, ressaltando, pessoal, que o mais usual, por ser mais fácil mexer, por ser mais fácil preencher este corpo cilíndrico
com o concreto, né, que está sendo amostrado para verificar a sua resistência, os corpos de prova com diâmetro de 10 centímetros ou 100 milímetros. E a escolha do formato, né, da dimensão básica tem muito a ver com o diâmetro do agregado graúdo que nós utilizamos. A norma recomenda que o corpo de prova tem que ter uma dimensão básica mínima de 3 vezes o diâmetro do agregado graúdo. Na minha região, nós utilizamos muito a brita número 1, a brita de granito, né, brita número 1, cujo diâmetro, né, é 19 milímetros. Então, se você multiplicar 3 vezes 19 milímetros, ou 1,9 centímetros, nós vamos ter 5,7 centímetros. Então, nós vamos usar o nosso corpo de prova com um molde cilíndrico, cujo diâmetro é 10 centímetros e, consequentemente, a altura dele será 2 vezes 10, 20 centímetros. Então, nós vamos nos ater a este formato, ao molde do corpo de prova, com diâmetro de 10 centímetros e altura de 20 centímetros. Neste caso específico, meus amigos, a norma NBR 5738 de 2015, ela possibilita fazermos o adensamento do concreto no interior do corpo de prova, no interior do nosso molde, né, através de processos mecânicos ou processo manual. O mais usual é o processo manual. E neste caso, a norma recomenda que o preenchimento do nosso molde seja feito em 2 camadas, sendo que cada camada tem que ser adensada manualmente através de golpes de uma haste metálica de 12 golpes. Então, por camada, nós vamos ter 12 golpes e vamos preencher o nosso molde cilíndrico em 2 camadas, né? Eu queria também chamar a atenção que, em alguns casos, também é usual, poucos, mas existem, corpos de prova moldados, né, em cilindros de 15 centímetros de diâmetro. Neste caso, né, específico aqui que eu estou falando, a altura do cilindro terá que ser de 30 centímetros. Seriam 2 camadas para ser preenchida se fosse adensado mecanicamente, e no caso manual seria 3 camadas, sendo que cada camada levaria 25 golpes da haste metálica, né, para fazer o adensamento manual. Então, note que o corpo de prova com diâmetro de 10 centímetros, né, um molde de 10 centímetros de diâmetro, seria mais facilitado o seu preenchimento, porque seriam apenas 2 camadas com adensamento manual. Então, preencher o corpo de prova com 2 camadas, e cada camada receberá 12 golpes que eu vou mostrar mais adiante para vocês. Outro detalhe relativo ao tipo de adensamento, né, se é mecânico com a utilização de vibradores ou manual, eu chamo a atenção que o mais prático, o mais usual é fazermos isso de uma forma manual. Nós temos aqui também uma tabela, né, da própria NBR 5738 de 2015, onde ela classifica o nosso concreto que nós estamos utilizando na obra através do seu slump, ressaltando que a classe de slump S10, né, é aquela cujo slump ou abatimento esteja compreendido entre 10 milímetros e 50 milímetros, ou seja, o resultado do nosso slump, do abatimento, entre 1 centímetro e 5 centímetros. Neste caso, e única e exclusivamente nesse caso, nós teríamos um método de adensamento mecânico e não manual. O restante dos casos, né, que são as classes de slump 50, 100, 160 e 220, cujo abatimento no teste do slump ou abatimento do tronco de cone que varia, né, de 5 centímetros até 22 centímetros ou mais, você poderia usar um método manual de adensamento. Nessa faixa S50 e S100, né, cujos intervalos, né, do nosso slump estaria entre 5 centímetros e 16 centímetros,
aí você teria a opção de escolher um método mecânico ou manual. Mas o fato é que 99,9% a gente vai se enquadrar nessas classes de slump e opta sempre pelo adensamento manual, voltando aqui, né, nesse nosso caso em tela, onde nós vamos utilizar os corpos cilíndricos de diâmetro 10 centímetros e altura 20 centímetros. Nós vamos fazer o adensamento manual em 2 camadas e para adensar cada camada nós vamos utilizar 12 golpes, né, através de uma haste metálica que pode ser a mesma haste do slump test. E aqui eu chamo a atenção, meus amigos, deem uma olhada no vídeo anterior, onde eu comento acerca da importância do slump test ou teste do abatimento do tronco de cone, mede a trabalhabilidade, né, do nosso concreto na obra, é muito importante e eu acho que ficou bem explicado, né, no vídeo anterior. Eu faço o convite para todos darem uma olhada. Então, de acordo com o slump, né, nós temos aqui o método de adensamento e vou chamar a atenção para vocês apenas da classe S10 de slump. Então, slumps cujo resultado esteja entre 1 centímetro e 5 centímetros, obrigatoriamente teria que ser feito o adensamento mecânico, né, do concreto no interior do nosso molde, para montarmos os nossos corpos de prova. Esse concreto, né, é um concreto cujo fator água-cimento é bem baixo, então o slump aqui é bem pequeno, né, 1 centímetro a 5 centímetros, é um concreto cujo fator água-cimento é pequeno. Isso geralmente é utilizado em concretos de fundações ou pavimentações de concreto, enfim, onde você não tem uma taxa de armadura muito alta e onde não necessita que o concreto seja muito fluido. Então, slumps menores indicam que o fator água-cimento é um fator pequeno e o concreto é menos fluido. Então, nesses casos, e única e exclusivamente nesse caso, você teria que fazer o adensamento do seu corpo de prova através de vibradores, né? Um processo mecânico. Mas, nas nossas obras usuais, onde nós utilizamos aí o concreto estrutural usinado e com bomba, né? Cujo slump esteja aproximadamente aí 10 mais ou menos 2, nós podemos, né, utilizar sempre o adensamento manual dos corpos de prova e levando em consideração que nós usamos também a brita 1, né, e o nosso corpo de prova vai ser utilizado num molde cilíndrico de 10 por 20 centímetros. Pois bem, dito isso, eu queria mostrar para vocês aqui, ó, e chamar a atenção que é importante nas nossas obras nós sempre termos, né, umas formas metálicas de moldes cilíndricos desse tipo que eu estou moldando aqui, mostrando para vocês aqui. Isso aqui é um corpo de prova que será moldado, né, nessa forma metálica, nesse molde cilíndrico. O diâmetro deste cilindro é 10 centímetros, conforme nós vimos, e essa altura 20 centímetros. Então, essa forma metálica, ela não é muito cara, esses moldes metálicos, né, ela tem uma funcionalidade boa, porque é toda através de parafuso, então você utiliza isso aqui para vários corpos de prova que serão moldados, né, na obra, lembrando que é interessante você ter várias formas dessa, porque em média, cada caminhão betoneira que chega na nossa obra, nós temos que retirar 2 amostras, né, com essas formas cilíndricas. Então imagina aí, se eu tiver uma concretagem grande, onde eu vou utilizar aí 10 caminhões betoneiras, eu vou ter que ter 20 corpos de prova. Então eu necessitaria de 20 forminhas metálicas cilíndricas dessa daqui. Apenas adiantando para vocês, ó, o interessante é que, inclusive a norma exige que nós lubrifiquemos esse corpo, esse molde, através de um óleo mineral ou um outro tipo de desmoldante que não agrida, né, o cimento do nosso concreto. Então a norma
solicita que nós untemos esse molde através de um óleo mineral ou, conforme eu falei, um desmoldante que não seja agressivo ao cimento, antes de introduzir o nosso concreto, né? Que será submetido aqui aos ensaios posteriores de laboratoriais. Então, nós pegamos o que chegou, por exemplo, o nosso caminhão betoneira. Nós vamos, através de um carrinho de mão, retirar uma pequena quantidade de concreto e vamos preencher esse molde aqui pela metade. Então, essa altura aqui é 20 centímetros, nós vamos pegar a metade, 10 centímetros, e preencher essa primeira camada de 10 centímetros. Aí, com a haste metálica, até que nós usamos no Slump Test, pode ser utilizada aqui, aquela haste metálica com 60 centímetros de comprimento e a borda dela, a extremidade abaulada, nós vamos fazer aqui 12 golpes em toda a seção transversal do nosso corpo de prova, né? Posteriormente, você pode dar umas batidas, né, com a haste metálica nas laterais aqui da forminha para retirar algum ar aqui, a norma até recomenda. Bem, feito isso, você vai preencher a segunda camada, né, o restante aqui dos 10 centímetros, com o nosso concreto, tomando cuidado, meus amigos, de deixar isso aqui abaulado. Por que é importante colocar um volume a maior aqui? Porque durante a compactação, né, manual de mais 12 camadas, esse volume vai, ser recolhido e ele tem que ficar bem nessa parte superior aqui do diâmetro, né? Então ele tem que estar bem arrasado, e você faz isso com uma colher de pedreiro, dando o devido acabamento. Caso o volume que você colocou na segunda camada aqui não seja suficiente para preencher todo o molde cilíndrico, metálico, então você teria que descartar esse corpo de prova. Daí a importância de você, na última camada de 10 centímetros, você deixar isso aqui, né, com um excesso, né, abaulado aqui, para você fazer as 12 compactações finais da última camada e realmente todo o volume, né, de concreto ficar no interior deste cilindro. Aí você, com a colher de pedreiro, faz o arrasamento, faz um acabamento bem lisinho aqui, etiqueta, coloca aqui uma etiqueta com o número da amostra, etc., para você deixar armazenado. Tem que chamar a atenção também que essas 12 últimas camadas, a norma recomenda que você ultrapasse com a haste metálica 2 centímetros na camada anterior. Isso aqui eu quero representar também, ó, o nosso caminhão betoneira que chega aí na nossa obra, né? Então esse aqui é um corte transversal, né, do nosso caminhão betoneira, principalmente aqui do reservatório, que é muito importante chamar a atenção disso aqui, porque a amostragem ela tem que ser retirada deste segundo terço do volume aqui do caminhão. Então o caminhão chega, obviamente você vai fazer o slump test, né, logo no início, na chegada do caminhão. Se o concreto passou pelo slump teste que foi especificado, o slump está de acordo, aí você vai retirar 2 corpos de prova de cada caminhão betoneiro, tomando-se o cuidado de você utilizar esse primeiro terço de volume na obra e retirar a sua amostra do segundo terço. Isso é muito importante. Bem, feito isso, eu estou mostrando para você aqui alguns corpos de prova, né, cilíndricos, né, com diâmetro de 10 centímetros e altura de 20, retirados aqui de uma determinada concretagem do pavimento de uma obra. Esses corpos de prova são 2 corpos de prova, né, por caminhão betoneira. Está aqui a etiqueta identificando o corpo de prova. Lembrando, mais uma vez, que esses corpos de prova, antes de serem preenchidos com concreto, eles deverão ser lubrificados, né, com óleo mineral ou um desmoldante que não reaja diretamente com o cimento do nosso concreto. É importante, meus amigos, que esses corpos de prova sejam posteriormente armazenados num local abrigado da luz do sol, onde não ocorra intempéries, local fresco.
para você transportar o corpo de prova, né, para ele ficar armazenado neste local, tem que ser com muito cuidado, sem nenhum tipo de impacto. A superfície onde eles vão ficar armazenadas tem que ser planas e ele vai ficar armazenado neste local na obra, abrigado, temperatura ambiente, por 24 horas. Posteriormente, será levado, né, ao laboratório de sua confiança, onde o laboratorista fará os procedimentos para preparar o corpo de prova para efetivamente ser rompido e aí sim mostrar para nós o mais importante, que é o resultado da resistência característica do concreto, da FCK. Aí ele é rompido, né, em laboratório e é determinado essa resistência característica do concreto após 28 dias. Algumas dicas que eu posso passar para vocês disso aqui, conforme eu mencionei, né, 24 horas armazenado em local fresco, abrigado da luz solar. Esse local tem que estar totalmente plano para que não ocorra nenhuma deformidade, enquanto ocorre aqui o início de cura, né, nessas 24 horas. E é importante também vocês saberem que após 24 horas, esses corpos de prova, eles são levados em laboratório. Lá eles são imersos num reservatório que contém uma solução de água e cal. Nada mais é do que um reservatório que contenha água com cálcio. Então é o hidróxido de cálcio, ele vai ficar lá imerso até completar a sua cura. É claro que existem análises laboratoriais, né, que são aferidos a resistência à compressão do concreto após 7 dias, após 14 dias, após 21 dias, mas o que nós queremos mesmo, enquanto engenheiros calculistas, é determinar o nosso FCK, a resistência característica do concreto, após a cura de 28 dias, né, imerso neste recipiente com água. O corpo cilíndrico ele é retirado, né, o nosso corpo de prova é retirado dessa forma metálica lá no laboratório. Imediatamente chegou no laboratório, eles retiram os corpos de prova, deixam imersos nesse reservatório contendo água e cal, hidróxido de cálcio. Isso fica imerso, né, por 28 dias, se eu quiser fazer a análise da FCK. Se eu quiser fazer a análise com a resistência de 14 dias, ele vai ficar imerso durante 14 dias, e assim concomitantemente. É importante também salientar que o laboratorista ele tem que preparar esse corpo de prova cilíndrico antes de fazer o rompimento na prensa. Geralmente eles fazem o polimento nas extremidades para que o prato da prensa hidráulica fique em perfeito contato com o nosso corpo de prova e evite com isso algum problema, né, no resultado. Perdão. E aqui eu queria explicar para vocês como que é feito na obra o preenchimento do nosso corpo de prova cilíndrico, 10 centímetros de diâmetro, 20 centímetros de altura. Então nós vamos fazer a primeira camada de 10 centímetros, preenchendo aqui. Lembrando que este concreto ele é retirado do segundo terço do nosso caminhão betoneiro, ele é homogeneizado, né, primeiro no carrinho de mão, antes de colocar no interior do nosso molde. Completou-se aqui 10 centímetros, nós vamos efetuar 12 golpes, adensamento manual de 12 golpes em toda a seção transversal. Depois é interessante dar algumas batidas na lateral do molde para retirar ar em excesso. Introduzimos a segunda camada agora. Essa segunda camada é importante deixar um excesso de volume, um abaulamento, conforme eu expliquei, e você vai fazer o adensamento com mais 12 golpes. Essa haste, meus amigos, é aquela haste metálica de 60 centímetros utilizada no próprio slump test. Tomando cuidado de, durante esses 12 golpes finais, você ultrapassar 2 centímetros ou 20 milímetros na camada inferior. Fez isso, com a colher de pedreira é feito o arrasamento, é retirado o excesso,
A colher também faz um acabamento bem lisinho, né, na parte superior, e é colocado aqui a etiqueta para você armazenar em local apropriado na sua obra durante 24 horas. Somente após 24 horas é transportado para o laboratório. Bom, conforme nós vimos, né, é retirado 2 corpos de prova para cada caminhão betoneira se você quiser efetivamente fazer um controle total da sua obra. É importante nós determinarmos lotes. O que seria isso? Você tem que mapear onde aquele volume do seu caminhão betoneira foi gasto na sua obra. Então, vamos dizer aqui, neste croquis de uma estrutura, este caminhão, por exemplo, betoneira azul, né, onde nós temos 2 amostras desse concreto, foi utilizado para a concretagem desses pilares, né, do pavimento. Esse caminhão amarelo aqui, por exemplo, foi utilizado para a concretagem da metade desse pavimento. No caso, seriam os vigamentos e a laje. Você pode criar um lote só para vigamento, um lote só para laje. Fica a critério de vocês, para vocês mapearem onde efetivamente foi gasto aquele volume do caminhão betoneira dentro da sua obra. Isso é muito importante e dependendo até do tamanho da obra, você tem que dividir o pavimento até em 6 áreas distintas e você mapear isso através de uma planta baixa da planta de formas reduzida e você faz ali os lotes, né? Essa divisão de áreas para você ter condições de mapear onde foi gasto efetivamente o volume de cada caminhão betoneiro. Por que isso é importante, meus amigos? Porque se acaso o resultado que nós queremos obter laboratorialmente falando, né, da FCK, for inferior, for um resultado ruim, você saber efetivamente onde foi gasto aquele concreto, e existem várias opções, ou fazer um reforço estrutural, ou você modificar a utilização daquele pavimento restringindo as cargas, né, de utilização, ou mesmo até ser obrigado a demolir parte da estrutura concretada. Então, o resultado laboratorial ele é muito importante, esse controle tecnológico do concreto, através do slump test e através da moldagem dos corpos de prova, eles são muito importantes para nós termos esse controle tecnológico e a certeza, a convicção de que o concreto utilizado na obra foi exatamente o especificado, né, pela nossa FCK. Bem, finalizando, eu queria mostrar para vocês aqui que em laboratório, conforme eu mencionei, os corpos de prova são rompidos através de uma prensa hidráulica. Nós temos o prato da prensa, o corpo de prova é ali encaixado e é aplicado, né, uma força axial até ele romper. A tensão do concreto nada mais é do que a divisão da força máxima, instantes iniciais da ruptura, dividido pela área. Lembre que tensão é a força dividido pela área. Essa expressão matemática é importantíssima na engenharia. Tudo você usa ela, né? E aqui não seria diferente. Então, para determinar qual a resistência característica desse concreto após 28 dias de cura, né, nós vamos romper este corpo cilíndrico e a tensão nada mais é do que a divisão da força aplicada pela área. E essa força é a força máxima que ele suportou antes da ruptura do concreto. Como são várias amostras que estão sendo analisadas, né, algumas são descartadas, então existe aí métodos estatísticos, né, que vão nos determinar o relatório final que vai determinar o nosso FCK. Então, lembrando que o FCK é a nossa resistência característica à compressão do concreto, né, após 28 dias, que nós especificamos para fazer lá o projeto estrutural, e este FCK tem que ser efetivamente comprovado na obra, né? Caso contrário, se o resultado for um resultado bem desfavorável, várias ações deverão ser tomadas, conforme eu falei, às vezes reforçar a estrutura, ou mesmo fazer uma limitação da utilização daquele pavimento, ou infelizmente até
o próprio demolição de parte da estrutura. Então, em obras muito grandes, onde nós temos um volume considerável de concreto, vários caminhões de betoneira, esse ensaio tecnológico do concreto, né, ele é muito importante. Tanto o slump test, que eu falei para vocês no vídeo anterior, quanto essa parte aí, né, do rompimento dos nossos corpos de prova. Bem, espero que tenha sido válido aí para vocês, espero que tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.